A gente vai ver o 2. Definitivamente vamos ver o 2. Há um tempo eu fiz um vídeo falando que o folclore brasileiro é cringe e, de fato, algumas lendas não dão medo, tem toda uma infantilização das criaturas e dos seres da floresta, mas isso só na superfície. Quanto mais fundo a gente vai, mais feia e bizarra a coisa fica. Então eu me joguei nas profundezas do folclore mais uma vez. Não aguentei, calma. Mas isso só na superfície. Quanto mais fundo a gente vai, mais feia e bizarra a coisa fica. O CGI da DC aí. Então eu me joguei nas profundezas do folclore mais uma vez. Até que no meio da pesquisa eu descobri a lenda do capelobo. Capelobo. O capelobo é uma criatura meio homem, meio tamanduá, conhecida por se alimentar de pessoas. O folclore brasileiro tem uma tara inexplicável por misturar homens com animais que não fazem nem sentido e devoradores de pessoas. Que tara? É lobisomem? É o capelobo? É o cabra cabriola? Ô, gente. Ô, gente. Vamos dar uma maneirada aí, né? O nome tem origem Vamos indígena. reinventar. Lobo, que significa literalmente lobo, e cape, algo como osso quebrado. E esse nome não é à toa, porque o capelobo é conhecido por quebrar, perfurar o crânio das pessoas e sugar os seus miolos com essa língua bizarra de tamanduá. Tá bom, esquece o que eu disse. Foi bem reinventado. Um tamanduá normal usaria ela para comer formiga, cupins e outros insetos, enquanto o capelobo faz isso com seres humanos, principalmente crianças, recém-nascidos É sempre e aqueles criança. que moram na região do Pará Faz sentido, tem e do moleira, né? Maranhão. Diz a lenda que ele aparece sob duas formas, a de uma anta muito rápida, bem mais estranha que uma anta normal, Não era um ou tamanduá? a forma humanoide com pata de bode e cabeça de tamanduá. E cara, isso me lembra muito a lenda do Skinwalker e do cabra cabriola. Skinwalker porque toma formas de outros animais como cachorros e veados. Ah, entendi. E cabra cabriola pelo corpo humanoide com pata de bode e ainda a preferência por crianças. Faz sentido, faz Dizem que sentido. quando se escuta um grito na mata de cocais, é sinal que o capelobo tá na região. Em caso de encontro, a única forma de matar ele é com um tiro, e um tiro na região do umbigo, onde estariam seus órgãos vitais. Caso você não tenha uma arma e não consiga fazer isso, ou é um ou dois, você tem o cérebro devorado por esse tamanduá demoníaco, ou você é amaldiçoado por ele e vira também um tamanduá demoníaco comedor de cérebros humanos, bem como a maldição de um lobisomem. Ambos achei Tem também a opção desvantajosos. número 3, que é se salvar do capelobo, mas entrar nas terras do Abúrroco. Uma lenda parecida com Burro. ele, mas pior, Aburro. em todos os sentidos. Esse bicho é do fundo do iceberg, quase ninguém conhece ele. Aparência, Já não conheço a maioria que você fala nos vídeos, quem dirá o resto. como vocês podem ver, lembra muito o capelobo, só que o focinho é mais afiado, feito para perfurar a cabeça das vítimas com mais facilidade. Parece... Aquelas máscaras da praga lá do... Desculpa, não sei falar. E sugar não só o cérebro delas, mas todos os órgãos do seu corpo. O abúrroco é um tipo de homem-mosquito que vive Pela em grupo em cabeça? algumas árvores da floresta amazônica. Dizem que os desavisados que saudável. passam por eles são capturados, puxados para cima e devorados no topo das árvores até que sobre a pele e os ossos. Pelo menos, essa é uma região difícil de acessar, e as vítimas do abúrroco são indígenas que moram nessa parte da selva. Entendi. Mas se você acha que tá seguro dessas lendas indígenas só porque não mora no meio do mato, você tá muito enganado. Realmente é uma pena. Mimiran era o nome de uma mulher dos povos Makuxi, em Roraima, que começou a ter visões, ficar maluca e atormentar a sua tribo com um tipo de esquizofrenia bem avançada. Por causa disso, ela foi expulsa, fadada a vagar sozinha pela floresta até não resistir
e morrer dentro de uma caverna. Essa é uma história normal de fantasma. Teoricamente, o seu espírito deveria assombrar a região do Monte Roraima, a caverna e a floresta ao redor. Mas não. Na verdade, a Mimiran é uma lenda que assombra pessoas da cidade, qualquer cidade, principalmente aquelas que trabalham, estudam ou simplesmente estão num quarto fechado. Diz a lenda que por ter sofrido muito com o isolamento, a Mimiran assombra qualquer pessoa que esteja isolada ou no lugar fechado. E isso parece meio bobo, mas parando pra Fala uma coisa dessa, ninguém nunca mais vai querer morar sozinho nessa vida, né? pensar, é bem bizarro. Imagina, você tá trabalhando tranquilo quando de repente aparece um bicho todo torto na sua frente. Já não basta o susto e a possível morte que ela vai te causar. Agora interromper o trabalho e impedir que você ganhe um salário no final do mês... Não. Aí é demais. Ah, Fiore, beleza. Ela dá medo, pode dar um sustinho ou outro, mas eu sou desempregado. Eu não trabalho e nem fico fechado no quarto. Beleza. Você pode ter escapado da Mimiran. E se você acha que o folclore indígena... Sempre tem um porém, né? Ninguém nunca tá livre, ninguém nunca tá ação e salvo, ninguém nunca... Ixi. Ai... Sempre tem uma chance. Ainda não deu medo o suficiente. É porque você não conheceu o Curupi. Mano, essa lenda aqui é bem pesada. Não é pra criança e toca em temas bem sensíveis. Então se você quiser pular, tá aí o tempo na tela. Ele deu até time skip. O que ele vai falar? Tô com expectativa alta pra isso. O Curupi é o deus da fertilidade na mitologia guarani. Um tipo de duende da floresta, pequeno e aparentemente inofensivo, mas conhecido por violentar somente as pessoas, tanto indígenas quanto as que moram em cidade, e tanto mulheres quanto homens. Pantene Queratina, seu cabelo sem frizz e não era hora de anúncio, você tá me entendendo? Não era hora. Por ser derivado do povo guarani, ele habita as florestas da região sul e sudeste do Brasil. Passa a maior parte do tempo dentro da mata, mas também entra em cidades para se alimentar de lixo e procurar as suas vítimas. E aqui a coisa fica feia, porque, diferente de outras lendas, ele não vai aparecer e simplesmente te matar. Existe algo pior e mais grotesco num ser que estupra pessoas e desaparece depois, sem nenhum zelo por elas. Jesus. E cara, parece brincadeira existir um duende desse tamanho e com um órgão reprodutor enrolado no corpo. Mas a verdade por detrás me assombra muito. A gente sabe que o... Na Unimed? Vai na Unimed então. Você tem dinheiro pra pagar? Só que cuidado, que se você for lá tomar soro, injeção, eles vão cobrar a parte, vamos ver. Você vê direito com a moça se... Senão, quando você passar no médico, você fala pra ele passar a receita de remédio. Que é melhor. Não vai cobrar daí. Bom. Não quer ir comigo? Não agora, mas daqui a pouquinho. Pode, eu vou. Tipo assim, faz uma horinha de live e aí... Tá bom. Pode ser, Vou. por favor. Meu digníssimo tá dodói, coitado. Foi pra Cruzeiro ontem. Cruzeiro, ele falou que tá... Porque assim, aqui em Caçapava não dá pra ver muita queimada. Eu vi uma, duas, assim. Mas ele falou que lá tá terrível. E o coitado já tem rinite e sinusite. Enfim. Tá péssimo. Folclore é um reflexo da sociedade, e que não à toa existem casos de violência sexual na região sul, sudeste e em todo o Brasil. Tanto a indígenas, quanto a pessoas na cidade. O Curupi é justamente esse mal encarnado. Uma figura dos guaranis modificada e materializada em predadores sexuais que infelizmente existem, não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso o torna aterrorizante. Existem outras lendas tão bizarras quanto as do folclore indígena, mas que, pelo contrário delas, foram trazidas de fora. O lobisomem é um caso clássico. Um monstro sanguinolento que veio da Europa, mas que atormenta muitas cidadezinhas no interior de todo o Brasil. Tem também a lenda do corpo seco, em algumas regiões. Nossa, é simplesmente a que a minha mãe mais tem medo.
Ela caga de medo. É inexplicável, assim. Ela não consegue nem falar sobre, ela fica toda arrepiada. Ela morre de medo disso. Também chamado de unhudo ou bradador. Ele também Só veio da conheço Europa e é um tipo de nome. espírito. Um homem que morreu, mas que por ser de péssima índole, foi rejeitado pelo céu e pelo inferno. E agora vaga pelas regiões do sul e sudeste, atormentando as pessoas com unhas e cabelos. Imagina o nível. Imagina o nível de um ser desse. Ser rejeitado pelos dois. Nossa senhora. Que horror. Juro. que não param de crescer. A cuca é um outro exemplo que pessoalmente me dá um medinho e que também veio com os portugueses aqui no Brasil. Mas não se enganem, a Europa não é a única importadora de lendas. O quibungo, por exemplo, foi trazido do continente africano até a Bahia e já é uma criatura bem mais absurda que essas que eu falei. Ele é tipo um bicho-papão, que assume a forma de uma sombra, de um homem-porco ou simplesmente um bicho com uma boca nas costas, devorador de seres humanos. O quibungo me lembra muito uma pinguari. A diferença é que ele não tem medo de nada e uma pinguari tem medo de bicho. É realmente, é como se fosse um iceberg de folclore, e fica pior Preguiça. cada Eu sei. minuto. É meio tosco. Mas ele não deixa de ser um monstro bizarro, completando o trio de ciclopes brasileiro junto com a lenda do Labatu e a lenda do Gorjala. E essa última é a pior de todas. O Gorjala é um tipo de monstro que habita a região norte e nordeste do Brasil. Ele costuma andar pelas serras e penhascos e devora qualquer pessoa que entra no seu território. E beleza, isso é meio tenso, mas a gente vê isso em várias lendas do Brasil. A parada é que o Gorjala não é um monstro que come gente só por comer, como uma pinguari, ou o retrato de uma pessoa de péssima índole como o Labatu. Na verdade, ele era um escravo que passava fome, e para sobreviver, teve que virar canibal. E aí que o negócio fica pesado. A gente tá cansado de saber que a escravidão foi terrível e deixou traumas profundos na sociedade. A gente sabe que os negros trazidos ao Brasil sofreram muito, seja pelas longas viagens de barco, no trabalho escravo ou nas torturas cometidas a eles. Desde tortura física até a mais cruel, na minha opinião, que é a privação de coisas básicas como se alimentar. E beleza, isso acabou com a abolição da escravatura, mas só na superfície. Como a gente bem sabe, não foram dadas as mesmas oportunidades a negros e brancos depois de 1888. E isso reflete a sociedade atual, seja na desigualdade ou seja na fome, que não à toa afeta mais pessoas negras do que brancas, como você vê em vários estudos. É quase como se aquela escravidão de antigamente tivesse acabado, mas como se a nova escravatura se chamasse fome. Então surgem lendas como o Gorjala. O que desigualmente falando, até em questão monetária, também existe até hoje, na verdade, né, no caso. Caramba, realmente só piora. Um monstro devorador de humanos que nada mais é que uma alegoria à escravidão e agora a desigualdade e a fome presente nos dias de hoje. E eu não sei vocês, mas pra mim a lenda do Labatu se torna ainda pior. Lembra que ele é inspirado numa pessoa real, que teve um exército de escravos e que deixou cicatrizes na nossa história É verdade. irrecuperáveis. É como se um tivesse duas causado o criaturas outro. ciclópicas. Dois monstros terríveis e que vieram de Nossa, é circunstâncias verdade. opostas, mas igualmente cruéis. E mais uma vez eu digo que esse é o lado mais sombrio do nosso folclore. Algumas figuras são fisicamente bizarras e assustam do seu jeito, mas as piores lendas são as que conversam com a realidade e os traumas da nossa história. Figuras que por fora geram um tipo de incômodo, mas que se você for além, descobre uma parte ainda mais obscura e não tão folclórica como deveria ser. E quando um vídeo de folclore brasileiro acaba virando realidade, é porque chegamos no ponto mais baixo. E perdido no fundo do poço, é difícil subir de volta, mas não impossível.